Olá meninas, olá meninos, tudo bom com vocês? Como vocês estão nessa quarentena? Faz tanto tempo que a gente tá trancado em casa, né? Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade agora pro segundo bimestre e a partir de agora a gente vai ter vídeo de 15 em 15 dias. Então este vídeo de hoje vai valer para as duas próximas atividades, para a atividade dessa semana e para a atividade da semana que vem. Então por isso que ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas lembrando que é duas atividades, então eu preferi fazer um vídeo só para essas duas atividades que ficar fazendo 2 vídeos a cada semana, que eu não tô com muito tempo para fazer isso ultimamente. Então por isso que ele vai ficar grande. Eu vou colocar na descrição do vídeo a minutagem do vídeo, ou seja, né, quando que começa a primeira atividade, quando que começa a segunda atividade, quando que começa as questões. Porque assim, a partir de agora a gente vai discutir as questões também, as questões de cada atividade, tá certo? Então, dito isso, vamos para o que nos interessa ao novo conteúdo. Vamos dar continuidade à questão da Revolução Industrial na Inglaterra e à questão da sociedade em si, e dando continuidade às questões do operariado nessa atividade agora desse dia 15, e na próxima semana a gente vai pensar a respeito dos ideais que vieram junto com essa sociedade industrial. Vamos pensar a respeito da classe operária e do que ela fez nesse período para conseguir os seus direitos. Vocês lembram o que era a classe operária? Classe operária, os operários. Os operários eram aqueles que operavam as máquinas industriais, ou seja, eram os trabalhadores, enquanto que os burgueses, os seus chefes, os seus patrões, eram os comerciantes que enriqueceram, se transformaram donos das indústrias. E lembra, burguês vem da palavra burgo, que eram as cidades da Idade Média onde o comércio era o principal meio de sustento. Então, o comerciante ou o burguês se enriquece, consegue transformar o pequeno comércio dele em uma indústria, contrata esses operários para trabalhar para ele. A gente chegou até a ver a questão do tempo, que o tempo começa a se modificar, que o tempo começa a valer dinheiro. Lembra que a gente falou que o tempo do operário é muito importante para o burguês? Porque quanto mais tempo esse operário estiver na fábrica, mais tempo essa burguesia vai ter lucro. E é claro que tudo isso que ocorria era com a exaustão do trabalho desses operários. Esses operários trabalhavam à exaustão. A gente chegou a comentar que muitos operários morriam dentro das fábricas, eles chegavam a cair dentro das máquinas que eles operavam, e quando eles caíam, eles morriam prensados. Quando eles não morriam, eles perdiam membros, perdiam dedos, perdiam tudo isso, passavam a ser uma pessoa que não tinha condição de operar aquela máquina, quando tinha um membro amputado pela própria máquina. O que isso acarretava? O burguês demitia ele e ele ficava sem emprego e com a mão amputada. Então tudo isso, né, toda essa exploração que esses operários vão ter na pele, e lembrando que eles não eram escravos, porque uma pessoa escrava, ela não é livre, ela é obrigada a obedecer ao dono, porque um escravo, ele tem um dono. Os operários não tinham donos, eles tinham patrões, que é diferente. Apesar da exploração desses operários serem extremamente exaustiva e em muitos casos chegando a parecer um regime de escravidão, mas assim, não chega nem perto. Eles não eram escravos, eles tinham uma liberdade, eles podiam ir e vir para onde eles quisessem. O escravo não tem essa opção. Então, eles tinham essa liberdade, eles não eram escravos, eles sabiam que eles não eram escravos, logicamente que eles não vão aceitar essa condição de vida, porque afinal de contas eles eram superiores a um escravo. No Brasil, durante esse período, durante esse mesmo período da Revolução Industrial, então pensando um pouquinho agora no Brasil, a escravidão estava assim no auge, escravidão de homens negros. Lá na Inglaterra, o que estava no auge eram os operários e as indústrias. Então,
eles sabendo que eles deveriam ter esses direitos e que eles estavam sendo extremamente explorados, é lógico que eles não vão ficar contentes com isso, vão ficar extremamente descontentes e vamos começar a ter então uma busca extremamente ativa para que esses tipos de condições na vida deles acabassem. Então aí que nós vamos ver agora o que eles fizeram, como que isso foi pensado e como que eles agiram para tentar conseguir os direitos que inclusive hoje em dia os trabalhadores, nós trabalhadores, não sei se alguns de vocês já trabalham, mas tem direitos, são respaldados por lei. Por exemplo, uma das leis é que uma criança não pode ter um trabalho, ela é obrigada a estar na escola. O trabalho que ela tem que ser fora do horário da escola e tem que estar dentro dos parâmetros da lei. Tem todo um respaldo legal para uma criança. Nessa época não tinha. Uma criança trabalhava o mesmo tanto que um adulto e ninguém estava se importando se a criança estava estudando ou não. Então, isso são várias coisas que nesse período aconteciam que vão deixando esses operários cada vez mais descontentes e que vão buscar constantemente seus direitos. Então vamos dar início a essa discussão. Uma das ações que esses operários vão começar a fazer vão ser as associações. Eles vão passar a se associar. Alguém sabe o que significa isso? Uma associação? O que vocês têm na mente? O que vem na mente de vocês quando a gente fala associação? Eu imagino que seja a palavra associar-se, ou seja, ser sócio de alguém. Uma associação é quando um grupo de duas pessoas ou mais se juntam em prol de um mesmo objetivo. Um exemplo de uma associação, Grêmio Estudantil. Na maioria das escolas, eu não sei se na Mercy a gente tem, mas na maioria das escolas nós temos os grêmios estudantis. O que são os grêmios estudantis? É um grupo de jovens estudantes, normalmente composto pelos melhores estudantes da escola, que visa pensar a melhoria da escola a partir da visão do estudante. Então, os grêmios estudantis têm esse principal objetivo em comum e é lógico que eles vão defender os estudantes quando acharem que os estudantes estão sendo lesados por algum motivo, por algum professor, por alguma gestão, etc. O que esses operários queriam ao associarem-se? Qual que era o objetivo em comum? Se os grêmios estudantis têm como objetivo em comum defender a ideia dos estudantes dentro da escola, qual que era o objetivo dessas associações dos operários? Logicamente que era pensar a respeito da melhoria de condição de trabalho desses operários nas indústrias. E a partir dessas associações, dessas discussões de grupo dentro dessas associações, vão surgir um outro grupo de dentro, que são os quebradores de máquina ou os ludistas. O que eram esses quebradores de máquinas? O que eles faziam? Muito emputecidos com a forma com que os patrões tratavam eles e com a precariedade desse trabalho que eles tinham, e com o descaso que eles tinham do parlamento, descaso da política, descaso dos burgueses, descaso de toda a população inglesa, exceto os próprios operários, eles começam a entrar dentro das fábricas que eles trabalhavam e quebram tudo. Quebra tudo que eles têm pela frente, destrói tudo que eles conseguem destruir. Porque aí no dia seguinte ninguém vai trabalhar, Não tem máquina, tá tudo destruído. E somado a isso, o patrão vai perder dinheiro. Que até arrumar a máquina vai dinheiro, até conseguir recontratar todo mundo vai dinheiro, enfim. Numa sociedade que em tempo começa a valer dinheiro, você destruir a máquina que dá esse dinheiro e que produz esse valor no tempo, é desesperador. E aí, por que tem esse nome ludista? Um nome estranho, que não tem nada a ver com quebradores de máquina, por conta de Ned Ludd, que foi um dos principais líderes desse movimento. Então, ludista vem desse nome Ludd. Então, ludista vem justamente desse operário que foi uma das principais lideranças desses quebradores de máquina. Esse movimento, esse movimento de quebradores de máquina, o movimento ludista, ele teve início no século XVIII, no final do século XVIII e início do século XIX. Foi um movimento que, como eu já disse, volto a repetir, sempre pensou na questão de melhoria do trabalho desses operários, porque eles não tinham nenhum respaldo legal. Eles não tinham nenhum respaldo
do parlamento, nenhum respaldo dentro das leis que regiam a Inglaterra naquele momento. Essas associações, então, desses operários, né, que deram início a essas quebradeiras de máquina, ao movimento ludista, também vai dar início aos sindicatos ou trade unions em inglês. O que são os sindicatos? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Até hoje sindicatos existem. Sindicato é quando tem essa união para que ajude um determinado grupo de trabalhadores. Hoje em dia é isso. Na época que foi criado, o grupo de trabalhadores que o sindicato ia ajudar eram os operários. Então, hoje em dia, a gente tem sindicato de praticamente tudo, incluindo, por exemplo, o sindicato dos professores. Como eu sou professora, eu vou dar um exemplo do sindicato dos professores. Como que acontece essa questão do sindicato? Normalmente, você paga mensalmente um valor para esse sindicato conseguir se manter, e quando você precisar desse sindicato, ele vai te dar alguns benefícios. Mas o principal motivo de um sindicato existir, e que deveria ser o principal motivo, inclusive hoje em dia, é a ajuda no quesito legal. Por que isso significa? Se, por exemplo, eu me filiar a um sindicato dos professores e eu me senti em algum momento lesada por algum motivo em qualquer escola que eu der aula, por qualquer pessoa ali dentro, e eu acho que eu preciso de um advogado trabalhista, o sindicato ele vai entrar com um advogado que vai possibilitar essa ação trabalhista. E eu não vou precisar pagar o advogado porque eu já pago mensalmente o sindicato. Então vai ser um advogado gratuito, eu estou pagando indiretamente para o sindicato manter esse advogado. E esse advogado, junto com o sindicato, vai entrar a meu favor na justiça por qualquer que seja o motivo que eu acredito que eu esteja sendo lesada. Isso é para praticamente todos os sindicatos que existem hoje em dia. Então, voltando para a questão da Inglaterra e de quando esses sindicatos foram criados. Quando esses operários têm essa percepção de que eles estão sendo extremamente explorados e que não estão recebendo o valor devido que eles deveriam ter, começam então essas associações, começam então esses sindicatos. E o que esses sindicatos vão começar a lutar por? Aumento de trabalho, diminuição da jornada de trabalho, respaldos legais na lei para, por exemplo, demissões, porque as demissões eram extremamente arbitrárias, descanso semanal remunerado, que hoje em dia também nós temos, e a questão do trabalho infantil, que, como eu disse, não era regulamentado, as crianças podiam trabalhar e trabalhavam o mesmo tempo que os operários adultos. Associações, inclusive, o sindicato, um crescimento tão espontâneo e tão grande entre esses operários que o parlamento inglês decidiu fazer o quê? Transformar esses sindicatos e essas associações em ilegais. Então, no lugar do parlamento sentar lá e ver, ok, talvez eles tenham razão de estar sendo explorados e talvez a gente devesse começar a pensar em dar direitos para eles. Não foi isso que o parlamento fez. O parlamento inglês olhou para eles e falou, não, vocês estão errados, vocês não podem se associar, vocês não podem fazer isso, o problema é de vocês que se virem com a vida de vocês, e agora quem eu ver associando ou fazendo sindicalismo vai preso. Obviamente que os operários não vão gostar disso, vão continuar se associando na ilegalidade, sindicatos começam a se encontrar à noite, depois do horário de trabalho, começam a discutir o que eles poderiam fazer a esse respeito, e aí que vão começar a ter as greves, vão começar a ter vários outros movimentos. Então, assim, a respeito, né, dessas associações, a respeito desses sindicatos, a respeito desses direitos dos operários e desses direitos que nós temos até hoje em dia, é importante a gente perceber uma coisa, que foi algo que foi extremamente conquistado a duras penas, duríssimas. Pensa, século XVIII, século XIX, e vai ser só no século XX que algumas dessas reivindicações dos operários vai finalmente passar a existir. Então pensa, quase que 3 séculos sem você ter um mínimo de respaldo do seu trabalho. Hoje em dia, que a gente dá por garantido, né, todas as leis que nós temos, e que tem toda uma discussão se essas leis realmente estão nos ajudando ou não, e essas discussões estão válidas,
porque essas leis são muito antigas e a gente tem realmente que mudar muita coisa, a gente não pode deixar de negar que essas leis ajudam e muito nós. E é extremamente importante a existência dessas leis, e essas leis só foram possíveis graças a essas lutas constantes que esses operários tiveram. Tanto os operários ingleses nesse período, quanto os operários do século XX aqui no Brasil. Que, inclusive, nos vídeos dos nonos anos, nós vamos falar justamente dos operários brasileiros na industrialização brasileira, que vai ser no século XX. Então, acabamos de ver a respeito do quê? Que os sindicatos se tornaram ilegais em 1779 e voltaram apenas em 1871 para a legalidade. Vocês acham que nesse período eles ficaram de boa? Lógico que não. Vão ter então um movimento que é extremamente importante, que vai ser o cartismo, ou a Carta ao Povo. Em 1838, uma dessas associações, um desses sindicatos ingleses, vai enviar ao parlamento uma carta ao povo, dando início ao movimento chamado cartismo. O que foi então essa carta ao povo? Essa carta ao povo foi uma carta-documento em que eles reivindicavam algumas coisas, como melhorias nas condições de trabalho, mas principalmente o voto secreto, o sufrágio universal masculino, o direito dos operários a se candidatarem à cadeira do parlamento. Retomando sempre, o parlamento era o principal poder político legislativo da Inglaterra. O rei já não tinha mais nada a ver com lei, com absolutamente nada. Quem fazia tudo era o parlamento. Então vamos discutir um pouquinho de ponta a ponta o que é isso. O voto secreto é o que a gente tem hoje em dia, certo? Você não é obrigado a falar para um superior seu em quem você votou. E se o seu superior te obrigar a falar isso e te repreender, inclusive no trabalho, você tem respaldo para ir na lei, porque isso não pode ocorrer. O voto hoje em dia é secreto e não tem que interferir na sua vida privada e no seu trabalho, na sua escola, em quem você votou ou deixou de votar. O problema é seu, não é de ninguém. Não é do seu professor, não é da sua mãe, do seu pai, não é do seu chefe, caso você tenha. Então, o voto secreto é isso. E por que eles vão pedir esse voto secreto? Porque pensa, se o voto não é secreto, o seu chefe pode te obrigar a querer votar em alguém. E como que ele vai te obrigar? Bom, eu sei o nome das pessoas que votam e eu sei em quem essas pessoas votaram. Então, se eu ver o seu nome lá e você não votou em fulano, você votou em ciclano, eu vou te demitir. Então, você perde o direito político de conseguir desenvolver os seus ideais e poder correr atrás desses ideais. E é logicamente que quando alguém te obriga a votar em alguém, muito provavelmente esse alguém que você está sendo obrigado a votar não vai pensar no que é melhor para você, vai pensar no que é melhor para o seu chefe, por exemplo. Então, por isso, o pedido do voto secreto, que é algo extremamente importante. Sufrágio universal masculino. Alguém sabe o que é sufrágio? Eu imagino que não, que é uma palavra extremamente difícil, extremamente complicada, mas é uma palavra que basicamente significa eleição, o ato de votar, é o voto. É basicamente isso. Então, sufrágio universal masculino é o voto universal masculino. O que significa? Vamos desmembrar cada uma para a gente conseguir entender. Então, sufrágio é o voto universal. Por que universal? Porque nessa época, na Inglaterra, o voto era censitário. O que é censitário, professora, pelo amor de Deus? Censitário que vem de censo, ou seja, o voto censitário significa que é um voto que dependia do quanto você tinha de dinheiro na conta para você poder votar. Então, até uma determinada quantia de dinheiro que você tinha, ou uma determinada quantia de terra, inclusive, também podia ser, você não tinha direito nenhum para votar, porque você não era digno de poder prestar contas para uma eleição, você não podia. A partir de uma determinada quantia, você já podia votar, você já tinha esse direito garantido. Ou seja, só a elite, nobreza e o clero que votava
dessa época. Os operários não tinham condições de poder votar, porque obviamente que eles não tinham dinheiro mínimo para votar. Então, voto universal para todos, masculino, porque é lógico que o voto universal não vai atender as mulheres. Nessa época, a gente trabalhava de igual com os nossos homens, né? Com os homens, só que a gente também não tinha quase que nenhum direito, e a maioria dos direitos que eles queriam pensava-se nos homens, como o voto. Então, o voto universal para os homens. Para as mulheres, não. Elas não são inteligentes o suficientes para poder votar. Demorou um pouquinho pra gente conseguir fazer as nossas lutas, mas nós fizemos. Então, o voto secreto, nenhum homem, nenhuma pessoa podia te obrigar a votar em quem você não quisesse. E o sufrágio universal masculino, o voto universal masculino, que independesse do dinheiro que você tinha ou não tinha na conta. E por último, a oportunidade dos operários terem cadeiras no parlamento. Hoje em dia, na bancada, né, do Congresso, nós temos aquelas famosas bancadas, bancada da arma, bancada evangélica, bancada feminina, e vai se desmembrando em várias bancadas. Essas bancadas, normalmente, elas se unem em prol de um ideal em comum. Bancada da arma, a legalização do porte da posse de arma no Brasil. Bancada evangélica, vão sempre pensar a respeito da religião, especialmente a religião evangélica. Bancada feminina, pensar nas questões das mulheres na sociedade brasileira. Então, por aí vai, várias bancadas. E no parlamento inglês não é diferente. As cadeiras estão lá, né? E cada grupo de cadeiras vai representar um determinado grupo e vai pensar a respeito das condições desse grupo na sociedade inglesa naquele período. Então vamos ter cadeiras do clero, vamos ter as cadeiras da nobreza e as cadeiras da burguesia, que eram a principal elite que detinha os principais dinheiros da época. Mentira que os nobres já estavam bem falidos, só que eles tinham títulos, eles eram sangue azul, eles eram diferenciados. Então, mesmo falido, o nobre ainda era superior. Então, tinham essas cadeiras, esse grupo dos parlamentos pensavam a respeito da sociedade inglesa como um todo, só que eles nunca pensavam nos operários, porque, obviamente, quem ia se importar com os operários? Então, os operários, nessa carta ao povo, vão pedir que eles possam também fazer parte do parlamento. Nada mais justo, que aí eles vão conseguir legislar para eles. E quando eles entregaram ao parlamento, o que vocês acham que o parlamento fez, né? Obviamente que só ignorou, engavetou e falou, não, beleza, então vocês querem tudo isso aí, mas não é agora não. Não dá, hoje em dia a gente tá preocupado com outras coisas. Isso daí, ó, que vocês querem, não vai dar não. Então é isso aí, um beijo e tchau. Então, novamente, os operários ficaram na mão. E aí que vem a questão, né? O que você faz com isso? Vocês acham que os operários iam ficar contentes? Não, né? Ficaram extremamente emputecidos. E na década de 40, lembra que foi 1838, então logo no início, na década de 40, de 1840, vai começar a ter ondas gigantescas de greve. Os operários vão parar até que sejam pelo minimamente escutados pelo parlamento, porque quando não é escutado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a partir para uma manifestação de rua e de preferência que seja pacífica. Quando você tem séculos e séculos de exclusão, às vezes fica impossível você ser pacífico. E em 1840 vai ser escrita uma nova carta, e nessa carta vai ter, além de tudo que já foi pedido, vai ter o pedido de aumento salarial, da redução das jornadas de trabalho, e para eles pensarem novamente a respeito das crianças no trabalho. Eles, com essas manifestações e essas greves, vão conseguir que em 1871 os sindicatos passam a ser legalizados. Nesse período, não foram só os movimentos de sindicatos que surgiram. A gente vai também ter movimentos de pensamentos filosóficos que vão pensar a respeito da sociedade, a respeito de como esses operários deveriam ser tratados. E nós vamos falar então a respeito do anarquismo e do socialismo, que foram as duas principais pensamentos filosóficos que
foram criados nesse período. E nesse vídeo também vai ter a participação do meu queridíssimo namorado, que também é professor de história, o professor Vinícius. Bom, esse aqui é o Vinícius, professor Vinícius. Ele também é professor de história, também tem a graduação em história e mestrado em história. E aí agora nós então vamos entrar na questão das ideias que se desenvolveram durante esse período de Revolução Industrial. Não necessariamente se desenvolveram na Inglaterra, tanto que os dois aqui que eu vou falar, um é alemão, o outro é francês. Porém, é nesse período em que os operários começaram a lutar constantemente por seus direitos e que a sociedade estava sendo constantemente questionada se deveria continuar desse jeito, como que deveria. Então, alguns homens, alguns filósofos vão entrar com soluções a esse respeito e hoje nós vamos ver duas soluções que foram bem difundidas na época, que é o socialismo e o anarquismo. Quem vai falar do socialismo é o professor Vinícius. Bom, olá pessoal, a professora ele já deve ter falado para vocês sobre a Revolução Industrial. Essas fábricas, né, os trabalhadores estavam ao serviço de um patrão. Então algumas pessoas começaram a observar essas fábricas, né, alguns intelectuais como Karl Marx e Friedrich Engels não gostaram das condições em que os trabalhadores se encontravam. Então eles enxergaram nisso um defeito do próprio capitalismo, né, da sociedade como ela era, e viram aí a necessidade de reestruturar a sociedade, para que ela fosse mais justa para aqueles que trabalhavam, né, e desse menos privilégios aos patrões. É aí que nasce o socialismo, que foi uma série de ideias, né, escritas por esses dois pensadores que eu falei para vocês. A ideia principal do socialismo pode ser resumida numa única frase, que é: se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Essa é a ideia principal. Ou seja, as fábricas não seriam mais propriedade de um patrão, mas sim de todos os trabalhadores, de todos que fazem parte da produção daquelas fábricas, né? E aí sim a sociedade poderia ser justa, pois tudo que é produzido nela seria distribuído igualmente entre todos os trabalhadores, né? E não só concentrado nas mãos de um patrão, de um dono, né? De um capitalista, se vocês preferirem. Para corrigir essa injustiça, né, como Marx via, ele criou o ideário socialista. Para chegar nesse objetivo, né, uma das ideias principais do socialismo também é a luta de classes. Então essa contradição do patrão querer que eles trabalhem mais e do funcionário querer trabalhar menos é, em síntese, o que se chama de luta de classes. E ele acreditava que, por fim, a luta de classes, né, resultaria numa revolução do proletariado. Essa revolução destruiria o capitalismo, e conseguiria, enfim, implantar o socialismo, né? Essa tomada das fábricas, né, ou meios de produção pelos próprios trabalhadores. E o Marx ele acreditava que os operários tinham que ter essa consciência, tomar essa consciência para si, que não adiantaria eles fazerem essa revolução se eles não tivessem essa consciência. Tanto que a questão dos ludistas e dos quebradores de máquinas não estão relacionadas com o socialismo. Então eles só estavam quebrando por quebrar sem ter essa consciência. Então para Marx os operários tinham que ter essa consciência para conseguir fazer esta revolução. O outro pensamento que também circulou nesse período foi o anarquismo. O principal teórico filósofo dele foi o francês Pierre-Joseph Proudhon. O que significa a palavra anarquismo? Ela tem duas raízes gregas. Arco, que significa governante, e o prefixo an, que significa sem, ou seja, sem governante. O que isso significa? Obviamente que significa que Joseph Proudhon acreditava que o principal motivo da sociedade estar tão desigual e dos operários sofrerem tanto não era os donos das fábricas, era do Estado. É o Estado que deveria ver o que estava acontecendo e fazer algo a respeito, não fazia. Então, o principal motivo de tudo que estava dando errado na sociedade para o Proudhon era o Estado. Para ele, portanto, uma sociedade que se dissesse livre deveria se livrar do Estado e ser uma sociedade sem um governante. E isso independe do governante, sem rei, sem presidente, sem prefeito, sem nada. Cada sociedade conseguiria se desenvolver sozinha, pela perspectiva de Proudhon, sem precisar dessa tutela estatal, desse governante em cima, dizendo o que você deveria ou não deveria fazer. É lógico que nem o socialismo e nem o anarquismo deram certo, porque não tem como. O socialismo tentaram implementar na Revolução Russa
e os russos se viram num governo extremamente autoritário, perseguindo pessoas contrárias e fazendo perseguições severas. E o anarquismo ninguém nunca nem tentou, por motivos óbvios, que se você é uma sociedade, um país, um estado, qualquer coisa que não tem nenhum governante, o que vai ter além da lei da selva para você se defender? A verdade é que não tem como. Um estado, mesmo que seja um estado mínimo, precisa existir para nossa sociedade conseguir se manter. Essa é a diferença principal, né, pessoal, entre anarquismo e socialismo. No anarquismo, a ideia é que o estado deixe de existir, né, o governo deixe de existir. E no socialismo não. No socialismo os trabalhadores se apropriam do governo, né, tomam conta dele e aí sim instauram uma ditadura do proletariado, como Marx escreveu, para evitar o quê? Que a burguesia, ou seja, os capitalistas, né, retornem ao poder. A verdade é que a gente tem várias vertentes de vários pensamentos políticos e filosóficos. Eu particularmente acredito que menos Estado é melhor. O liberalismo pode vir a ser bem melhor do que essa ideia de uma ditadura do proletário que vive no comunismo. Mas aí também vai de vertente para vertente. A questão é que hoje em dia nós lidamos com o capitalismo e tem muitos poréns dentro do capitalismo, mas ainda assim tem estudos que provam que, se você for pensar na faixa histórica, a gente ainda está melhor. As pessoas pobres são menos pobres do que um dia elas já foram, embora a gente tenha sim que repensar a forma como a nossa sociedade está se desenvolvendo e o que ela deve fazer para melhorar isso. Esses só foram os dois principais pensamentos, né, o anarquismo e o socialismo. Eu particularmente prefiro o anarquismo, eu acho que se for para ter, né, vamos fazer todo mundo sem nada mesmo e ver o que dá. Socialismo e anarquismo está explicado e eu quero jogar para vocês qual dos dois que vocês preferiram. Responde nos comentários se vocês preferem anarquismo, se vocês preferem socialismo, se vocês acham que nenhum dos dois é bom. É isso. E expliquem por quê. Se vocês conseguirem. É a principal, né? Eles não vão explicar o porquê. Não, sim, confio neles. E é isso, professor. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E agora nós vamos discutir as questões da atividade 1 e da atividade 2 para vocês entenderem o que eu quero em cada questão. Agora vamos para as atividades, que eu vou discutir com vocês e vou falar o que eu quero em cada uma das questões, tá? Então, a atividade da semana do dia 15, que a gente estava falando dos sindicatos, né? Da criação dos sindicatos. Vamos para a primeira questão. Leia o texto com atenção, anote em uma folha as palavras que você não conhece, pesquise seus significados e escreva na frente. O que eu quero com isso? Eu quero que vocês aprendam vocabulário. Então, por conta disso, vocês vão ler o texto com muita atenção. Se vocês verem alguma palavra que vocês não conhecem no texto, o que é isso que a professora colocou esquisito? Anota essa palavra, continua a leitura do texto quando você terminar a leitura do texto. E vai anotando, tá? Enquanto você está lendo, anota as palavras que você não conhece. Assim que você terminar a leitura do texto, você volta para aquelas palavras e pesquisa, de preferência no dicionário. Se você não tiver um dicionário, pode ser no Google. O significado dessas palavras. E é uma coisa que eu quero que vocês façam em todos os textos daqui pra frente. Vocês leiam, anotem as palavras que vocês não conhecem, busquem as palavras que vocês não conhecem. Questão número 2. Considerando o que aprendemos até agora sobre a Revolução Industrial e sobre a precariedade das condições de trabalho dos operários, explique como era o dia a dia desses trabalhadores nas fábricas. Então a gente já viu muito sobre a questão dos operários, a gente já viu muito de como que eles eram explorados. Então eu quero que vocês expliquem como que era o dia a dia, o que acontecia com eles. Esse vídeo, a primeira parte desse vídeo inteiro, praticamente está falando disso. Tô falando dos direitos que eles querem, né? Mas praticamente tô falando isso. Nos outros vídeos eu também tô falando sobre a questão de como que os operários sofriam. Então eu quero que vocês expliquem isso e eu quero que pelo menos tenha umas 3 linhas de explicação. Não adianta me ver com uma linha não, que eu vou ficar muito nervosa. Questão número 3. Explique com suas palavras o que foi o movimento ludista e como ele ajudou na construção das leis trabalhistas. Gente, primeira parte desse vídeo eu falei que foi Ned Ludd. Eu falei sobre as questões dos movimentos de quebradeira das máquinas.
eu falei sobre como que a partir dali formaram sindicatos para conseguir ter essas leis, né, que iriam resguardar esses operários. Então está tudo na primeira parte desse vídeo, tá tudo no texto. Vocês conseguem, eu tenho certeza que vocês conseguem. Questão 4. Quem foi Ned Ludd? Qual a importância do seu nome para o movimento ludista? Essa questão, de quem foi Ned Ludd, está aí na atividade de vocês, está no texto. Vocês conseguem também fazer. Tudo que eu pergunto está sempre no texto. Se não estiver no texto, preste atenção no vídeo, que no vídeo também estou explicando. Questão número 5. O que são as trade unions? Justifique com suas palavras e faça uma relação com os sindicatos atuais. De novo, trade unions são o quê? Sindicatos. Tá aí no texto, tá aqui a primeira parte inteira desse vídeo foi falando sobre isso. Então, quero que você faça uma relação, ou seja, como que foi antes, como que é hoje, tem alguma coisa de diferente, tem alguma coisa de nova, tem mudanças, não tiveram, hoje em dia, faça uma relação. Se possível, pergunta pro seu pai. E a questão número 6 já vai envolver os seus pais, que é, hoje em dia, para você, qual é a importância dos sindicatos? Seus responsáveis, né? Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, quem é responsável por você, fazem parte de algum sindicato? Pergunte para ele o que eles acham desses sindicatos e justifique a sua resposta. Então, eu quero que vocês falam a respeito da importância do sindicato. Se vocês acham que o sindicato é importante hoje em dia, eu quero que vocês perguntem para os seus pais. Eu quero que vocês perguntem para os seus pais se eles fazem parte de um sindicato e o que os seus pais acham a respeito do sindicato. Eu quero que vocês coloquem isso na resposta, justificando bonitinho. E acabou essas 6 questões então, da primeira atividade, da semana do dia 15. Então vamos para a segunda atividade, tá? Que é a atividade da semana do dia 22. E nessa atividade diz respeito ao texto que fala sobre a Carta do Povo e os movimentos intelectuais que surgiram durante a Revolução Industrial, que é o socialismo e o anarquismo principalmente. Vamos lá então. Questão número 1. Leia o texto com atenção, anote em uma folha as palavras que você não conhece, pesquise seu significado. Já expliquei, né? É o que eu quero que vocês façam com frequência. Questão número 2. Explique com suas palavras o que foi o cartismo na Inglaterra do século XIX. Também expliquei isso nesse vídeo, tá explicadinho. Cartismo, Carta do Povo, né? Que foi quando os operários se juntaram, criaram uma carta, mandaram para o parlamento. Eu quero que vocês expliquem isso com suas palavras, um pouco mais sofisticado do que eu acabei de falar, e desenvolvam a ideia a respeito disso. O texto de vocês está falando disso e o meu vídeo também está falando disso. Utilizando-se do texto abaixo do vídeo da professora, explique com suas palavras a teoria do socialismo científico e quais as principais características que Karl Marx pregava, considerando sempre os operários. Acho que a questão é autoexplicativa, mas eu vou repetir. Eu quero que vocês expliquem o que é o socialismo científico. Eu expliquei, eu não, né? Meu namorado explicou o que é o socialismo, tá aqui no vídeo, tá bonitinho, explicadinho. No texto de vocês tem tudo explicado, ele condensou tudo nas ideias dele, na fala dele. E eu quero então que vocês façam, que vocês expliquem com suas palavras tudo isso que está explicado nesse vídeo e o que está escrito no texto. Questão número 4 e última. Após a leitura a respeito do socialismo científico e do anarquismo, junto com o vídeo da professora, reflita. Essas duas teorias são passíveis de serem implementadas no nosso mundo? Justifique sua resposta em 5 linhas. Essa aqui eu exigi linhas porque eu quero 5 linhas exatas e vocês vão explicar bonitinho o que vocês acham a esse respeito, porque eu deixei bem explicadinho também nesse vídeo, tá? E também tá bem explicado no texto. Pode ser mais que 5 linhas, menos que 5 linhas, não aceito. Se fizer letra grande, não vou aceitar também. Então, por favor, 5 linhas ou mais. Menos que isso, não. Se cuidem, estudem, continuem estudando. Eu tô aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das atividades.
Não deixem de fazer essas atividades, elas são importantes. Eu tô tentando o máximo possível passar um conteúdo para vocês. É um conteúdo novo, pode ser um pouco complicado de entender. Eu tô fazendo os vídeos para ver se facilita isso para vocês. Eu gostaria, honestamente, que vocês me dessem o feedback. O que é feedback? A volta, para eu saber se os vídeos estão realmente ajudando vocês ou não, porque no bimestre passado vocês não falaram e eu tô um pouco na dúvida a esse respeito. Se estiver ajudando, me fala, tá? Se tiver alguma coisa que vocês acham que pode melhorar, me fala também, porque esse vídeo aqui não é pra mim, é pra vocês. Que é pra vocês conseguirem entender esse conteúdo novo. Aqui, ó. Esse aqui é o Pepe. Ele tá mandando tchau. Eu odeio você, humana. Eu odeio você. Tchau, gente.